Olá, eu sou a Daiane e hoje na Banca de Quadrinhos, Carlão e Rodrigo recebem o premiado quadrinista André Diniz, autor da HQ Morro da Favela. A gente começa o programa apresentando um novo selo de quadrinhos que vai publicar novos autores nacionais e alguns artistas europeus lendários como Moebius. O responsável por esse novo selo também é um roteirista premiado, o Wellington Serbeck. Salve, salve! Agora estamos aqui na livraria HQ Mix com um homem direto de Minas Gerais aqui para trazer novidades de quadrinhos, um novo selo de quadrinhos, está chegando mais um selo bacana de quadrinhos, produções nacionais e gringas também, coisas finíssimas. Primeiramente, Wellington Serbeck, um dos grandes roteiristas do Brasil e certamente que tem o nome mais complicado, certo? Com certeza. Olha como é que escreve o nome dele, vai aparecer aqui no balãozinho, dá uma olhada. S-R-B-E-K, mas a pronúncia é Serbeck. Todo mundo já deve ter falado Shrek, Sirebeck. As pronúncias mais diferentes possíveis. O meu sobrenome é Febrônio também, então eu sei como é que é um sobrenome assim, meio escalafobético, a gente entende. Mas vamos falar primeiro da nossa querida editora Nemo. Editora Nemo não, é da editora Autêntica, né? Não, na verdade é o Grupo Autêntica e a editora Nemo mesmo. É uma editora de quadrinhos. Sim. Não é só um selo, não, é uma editora. A ideia do nome, para você incauto, espectador que não sabe, Nemo não é só aquele peixinho, não. Nemo esse nome tem muita coisa, tem muita história, né? Tem Júlio Verne, tem tanta coisa lá. E antes de Júlio Verne até é o Homero lá atrás, porque é na Odisseia, né? O nome, na verdade, o próprio Júlio Verne já tirou da Odisseia, onde um capítulo lá que Ulisses, o Nemo em latim é ninguém, né? Na tradução latina, que é a palavra lá do grego, mas tem um dado momento que ele se auto-intitula Nemo. Como ele está falando, não é ninguém. É um episódio lá com o Ciclope na caverna, mas é por aí mesmo. Mas a origem é antiga. E um personagem clássico dos quadrinhos também, né? Que é o Little Nemo. Exatamente. E fora o Capitão Nemo, que foi talvez a inspiração inicial, o Little Nemo, que é um dos maiores quadrinhos de todos os tempos. Então esse tá bem representado no nome desse, pode esperar coisa boa, então. A gente espera que sim. Estamos trabalhando por isso. Então vamos falar dos primeiros lançamentos. Primeiro, vamos começar com os nacionais aqui, né? Você junto com um dos caras mais legais também que eu conheço dos quadrinhos, que é o Will, né? Cara, gente boníssimo, um dos mais produtivos também, né? Ele produz rápido. O Will tem essa vantagem, além de ser talentosíssimo, é gente boa, né? Então todo mundo gosta dele e o trabalho é muito bacana. Então são esses dois álbuns você fez com ele, né? Ciranda Coraci e O Senhor das Histórias. Conta pra gente qual a ideia, qual a proposta desses dois álbuns. Os álbuns fazem parte de uma série chamada Mitos Recriados em Quadrinhos, na qual eu estou recontando histórias, né, clássicas. Por exemplo, no caso do Ciranda Coraci, é o mito solar, do Sol e da Lua. Então reconta essa história. Aliás, os mitos indígenas brasileiros sobre o Sol e a Lua. Já o Senhor das Histórias é a história do Anansi, que é uma figura do folclore africano. Então, por aí, a ideia dessa coleção, dessa série é essa, é estar recriando em quadrinhos, e quadrinhos, assim, como a gente tem chamado, quadrinhos também para crianças, que a ideia é essa, é um quadrinho que as crianças vão ler e vão gostar, mas os adultos também vão ler. Então, eles não são quadrinhos infantis, é um quadrinho para todos os públicos, né? Mas aí os leitores vão ter que dizer, gente. Vocês estão vai ter uma boa série, né? Vocês vão ter uma boa série de artistas nacionais envolvidos com outros projetos também, né? Sem dúvida. O que você pode contar em primeira mão aí pra gente? Olha, posso contar praticamente tudo até agora, mas vamos lá. Que a ideia da editora é justamente essa, trazer os grandes quadrinhos estrangeiros, em princípio os clássicos europeus, quadrinhos de qualidade como o Arzac, o Corto Maltese, o Arzac. Primeiro lançamento. É o primeiro uma grande obra do Moebius, né? Que até hoje era inédita no Brasil, não se sabe porquê, é um mistério, mas a gente tem trazido. Mas tu fala do que essa história? O Arzac começou nos anos 70 ali como 4 histórias, em meados dos anos 70, como 4 histórias curtas que o Moebius criou, né, desse cara aqui, o Arzac, com o pteranodátilo dele. E essas 4 histórias não tinham balão e eram graficamente muito ricas, muito bonitas. E isso foi como o próprio Moebius fala na introdução, foi uma verdadeira bomba. Teve um impacto no mercado de quadrinhos ali. Todo mundo queria fazer igual ao Moebius, todo mundo queria copiar o Arzac naquele momento, né? Então, começou com essas 4 histórias. Algum tempo depois ele fez outras histórias e tinha já uma história chamada O Desvio, que ele acabou numa quinta história mais tarde, ligando uma com a outra. Então esse volume reúne esse universo do Arzac. É isso. Agora, você tinha falado, né, dos nacionais. A gente tem uma coleção histórica que está começando agora, com quadrinhos produzidos no Brasil. Então, por exemplo, tem em produção um volume sobre Canudos, outro sobre Palmares. A gente vai ter agora o que é a Menina dos Olhos, assim, lá nossa, no momento, que é a coleção Shakespeare, que são as principais peças do William Shakespeare que vão ser adaptadas para o quadrinho. Então, parabéns para vocês aí, sucesso com a editora e procurem. Para saber mais, qual é o site?
O site é www.editoranemo.com.br. O site ainda está em construção, mas se você digitar isso, já cai lá na página da Autêntica. Em breve vão ter novidades por lá. Com certeza. 7 Vidas, Chalaça, Falsete, Ato 5, todos esses álbuns e alguns outros tantos foram produzidos nos últimos anos pelo excelente roteirista de quadrinhos André Diniz. Ele lançou recentemente uma das suas melhores HQs, Morro da Favela, e vem mostrar esse trabalho aqui na banca. Salve, salve galera, começando mais um quadro de dicas e novidades da banca, hoje com uma entrevista aqui bacana, né, Carlão? O autor, nós vamos conversar aqui para variar, mais um dos grandes nomes do quadrinho nacional. Olha a quantidade de quadrinhos publicados aqui pelo homem. Bastante coisa. Não mostra ele ainda não mostra não. Olha, mostra o novo álbum dele lançado aqui. Aqui, olha lá. O Morro da Favela. Dá pra ver, já dá pra ver o nominho dele aqui, ó. André então Diniz. Agora, por favor, André Diniz aqui entre a gente. Prazer recebê-lo aqui, André. Nossa, prazer enorme, meu. Pô, finalmente conseguimos trazer. Finalmente, pois é. Você morava no Rio, tava morando em Itaipava, né? Tava em Itaipava, isolado do mundo ali, né? Então, André, conta pra gente, antes da gente falar, a gente vai conversar bastante com o André sobre esse monte de quadrinhos dele aqui, a maioria que der tempo, né? Mas, inicialmente, a gente precisa falar do Morro da Favela. Mostra aí, Carlão, de novo. Vamos lá. De onde veio essa ideia, assim, de onde veio essa ideia desse quadrinho, essa história, pra fazer essa história com o Maurício? A história sobre o Maurício Ora, né? Que é um morador da favela, que é um fotógrafo da favela. Conta primeiro pra gente um pouquinho da história dele. Como é que foi essa história? E de onde veio a ideia de fazer essa história? Pois é, começou assim, já era uma vontade antiga minha, mas até aí até uma vontade muito abstrata, assim, né? De pegar... A gente ouve tanto, né? Às vezes a pessoa chega, conta a história da vida dela, e você fica ali pensando, pô, daria um filme, né? A vida da pessoa. É verdade. E às vezes, assim, a vida pessoal, né? Você pega ali a vida pessoal de alguém, tem coisa tão mirabolante que se fosse para fazer uma história de ficção, eu teria que cortar algumas coisas, porque ninguém ia acreditar naquilo ali. Aquilo ali, não, isso aqui não vai colar, né? E aí eu conversando isso, um jantar de família ali, domingo, falei com meu cunhado, né, que tinha vontade, disse assim, quem sabe, se ele conhecesse ali. E ele me falou na lata, assim, não, Maurício Ora, né? E aí ele me deu uma palhinha, assim, da vida do Maurício e só aí, da minha parte, eu estava decidindo fazer, tinha que convencer o Maurício depois. Bacana. E como é que foi esse contato com ele? Não, foi... Você ligou pra ele e falou, quero fazer um quadrinho sobre você. Pois é. Assim, né? Não tinha como não ser meio estranho no primeiro momento, né? Falei com ele, o Neto me falou aí da sua vida e tal, e eu queria fazer tua vida em quadrinho, né? Aí, falei, tá bom, mas tá bom, né? O cara se detém por um minuto e falou assim, mas peraí, favela, quadrinhos, será que dá gibi, né? Aquele negócio. Ele nem questionou, porque, né? Ele é fotógrafo, né, também. A história desse, ele é um fotógrafo, sempre morou lá no Morro da Providência, né? Sempre morou lá, nasceu, mora até hoje. Né? Um barato história. E no começo do álbum, vocês contam o termo favela, né? O Morro da Providência era chamado de Morro da Favela, né? Pois era... a primeira favela do Brasil. Né? Começou com os guerreiros lá de Canudos. Eles vieram pra cá. Lá em Canudos tinha uma montanha que tinha muito dessa planta chamada favela e aí eles criaram ali, né, a forma que eles moravam ali no morro, assim, precário, apelidaram aquele de favela. Quando vieram para cá, ficaram, né, com uma mão na frente e outra atrás. Acabaram morando no morro, reproduzindo aquela favela, né? E ganhou esse nome. E no final do livro tem umas fotografias dele também, né? Isso é bem bacana. Tem que ter. E uma coisa que... Até porque só para essas fotografias ele tirou antes... Porque depois que o álbum já estava pronto, teve a UPP que ocupou, né, a polícia ocupou o morro, aí, né, você não vê mais aquele poder do tráfico nem nada. Mas antes, essas fotos ele tirou com o morro tomado por traficante. Então, ele deve ser o único fotógrafo profissional que tem essas fotos. Fotos noturnas lá do álbum do morro. Sim, é verdade. Tem foto noturna aqui mesmo. Bem legal. E como é que foi a receptividade dele depois que ele viu o álbum? Ele deve ter ficado bem orgulhoso, assim, de ver. Ele falou que ele não conseguiu ler todo, assim, de uma vez.
precisou da ajuda da Dona Maria, porque ele se emocionou muito. Né? Caramba. Ele falou que pra ele foi muito assim. Eu vou falar aqui uma coisa que... Ele foi me lendo aos pouquinhos, de 3 páginas num dia, ali, outro. Chamou bastante atenção foi a arte, né? Tipo, puta, eu gostei bastante da arte. Que bom, que bom. Achei bem legal, rolou um negócio... E você comentou em off comigo, você falou que a arte, assim, em si, foi uma coisa que você foi meio que, né, com dedos, assim, no começo, né? Falou assim, pô, negócio de roteiro é uma coisa, mas a arte, vou me aventurar a fazer alguma coisa assim, né? Porque você, assim, vocês não sabem, o André Diniz é o atual vencedor do troféu HQ Mix de roteirista. Exatamente. Roteirista premiadíssimo, respeitado. E também desenha, mas assim, você nunca foi... Inicialmente você não se dedicava... Você tem essa veia desenhista também, mas nunca foi a que você se dedicava mais pra ela, né? Quando foi que você começou a falar, não, vou investir nisso também agora? Pois é, vou ganhar independência pra fazer tudo que eu quero? Como é que é mais ou menos o pensamento? Isso ajujou. Ajuda também, né? Não depender de desenhista também. Mas foi a partir de 2008, assim, que eu fui encontrando ali o meu caminho, né? Porque antes, eu saberia contar uma história com o meu desenho, mas não teria um peso, um valor ali, né? E aí eu consegui casar ali algumas questões, tenho uma paixão pela xilogravura, pela arte africana, fiz umas experiências, consegui aplicar aquilo ali, peguei um traço assim que a minha mão, ela é pesada, entendeu? Então se eu fosse tentar pegar o pincel, fazer aquela coisa tipo o Gustavo Duarte faz ali, com aquela leveza, assim, vai ser nunca, né? Mas eu consegui tirar partido e até com essa influência da Chilo, né, que é aquela coisa, né, cavada ali, assim, eu peguei transformei isso numa vantagem ali, né? Bacana. Você falou em arte africana, um dos trabalhos desse gênero foi o Quilombo Urunhaê, também com ligação africana. Vamos falar um pouquinho dele também? Como é que foi esse trabalho? A gente tem pouquinho tempo aqui no intervalo, mas vamos falar um pouquinho dele. Também é um trabalho bacana, o primeiro foi pela Barba Negra, né? Tá aqui a camiseta também, que eu resolvi prestigiar, já que mandaram pra gente, eu recebi essa camiseta. E esse aqui é pela galera Records, né, da Record. Record, que não manda coisa pra gente ainda, não tive a oportunidade de ler esse. Eles chegam lá. Mas fala pra gente um pouquinho dele também, como é que é? Mitologia africana é uma coisa sempre bacana, história africana é sempre interessante, né? Pois é, o meu ponto de partida nesse além da coisa da arte africana, foi que eu comecei a pesquisar, a ler ali sobre o cotidiano, sobre a vida dos escravos, assim, eu vi que é trocentas vezes mais rico, mais interessante do que a gente costuma ver em filme e tal. Acho um tema muito mal explorado, assim, né? E então a história eu peguei, coloquei ali o escravo urbano, que não se fala muito, mostrei a rebeldia dos escravos, a história... Tem uma passagem aí que foi a maior rebelião escrava da história, lá na Bahia, entendeu? Legal. E coloquei os escravos muçulmanos, escravos, cada um aí. A gente vê ali no filme, todo mundo falando português, esquece que boa parte acabou de chegar da África, né? De vários povos diferentes. A África não é uma coisa só também, né? Então tinha um choque cultural muito grande. Né? André, nosso tempo está acabando aqui nesse bloco, mas bloco que vem a gente volta. Vamos falar de outras coisas suas aqui, Fawcett, 7 Vidas e tal. Então não saia daí, espere o próximo bloco para ver tudo isso.